Eu sei, minha gente, vocês estão falando aí, tá todo mundo falando do pênalti perdido de Gustavo Coutinho, que fase horrível que vive o nosso artilheiro, o nosso atacante. De fato, quando o cara tá na fase ruim, o azar impregna nele. O azar impregna. E de fato, o Gustavo Coutinho não fez mais uma partida boa mais uma vez. E aí, nas chances que ele teve, que foi o pênalti, ele não conseguiu converter. Bateu na trave, e aí até o Christian Ortiz, ele tentou pegar lá o rebote, mas aí o Tadeu já estava esperto e pegou a bola. Ele até consegue, o Gustavo, até consegue deslocar o goleiro. Ele consegue enganar o goleiro, ele vai um pouco para um lado, e aí ele bate no outro. Sendo que ele bate forte, canto rasteiro, sendo que a direção foi errada, a direção foi na trave. Enfim, não é só isso que tem a falar sobre esse jogo, é claro. Deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se aí no canal antes da gente continuar. O esporte, ele não começa o jogo bem, tá? O esporte começa o jogo abaixo do que eu esperava. Eu esperava um jogo muito equilibrado entre as equipes, e de fato foi. De fato, foi um jogo em que o Sport conseguiu sim chegar lá no ataque do Goiás, seja na bola aérea, seja na bola rolando. O Sport teve várias chances de fazer o gol, mas não conseguiu em momento algum concretizar. Seja com o Zé Roberto, seja com o Barleta, seja com o Lucas Lima, seja com o Christian Ortiz. Enfim, o Sport teve várias chances, principalmente no primeiro tempo. Depois de levar o gol, o esporte passa a ficar mais ligado no jogo, que é algo que de fato a gente fala aqui várias vezes, né? Que o esporte acontece. Falei isso várias vezes no ano passado, esse ano também. Que o esporte parece que entra numa rotação abaixo do que a partida precisa, abaixo do que a partida exige, e aí só depois que leva um gol que passa a ficar ligado de fato. Ano passado eu até ficava mais exaltado quanto a isso. Hoje, esse ano não vem acontecido tanto, mas nessa partida em específico aconteceu e foi prejudicial ao nosso time. Numa bola parada, num escanteio, o Sport estava marcando. Até o Everton Felipe fala isso, que estava em marcação posicional, marcação em linha, o que não funcionou aqui no Sport. Não funcionou nesse time do Sport, nessa temporada, essa marcação em linha, que é o que está em vigor, na verdade, no futebol hoje em dia. Essa marcação mais tradicional, de homem a homem, não vem sido utilizada nessa temporada no esporte. No entanto, a gente já tomou gols muito parecidos com esse. E a gente ia levar um segundo gol muito parecido com esse. Eu até quando estava vendo na transmissão falei, não, cara, o Sport vai levar outro gol igual. Parecia que eu estava tendo um déjà vu, sabe? Então, de fato, o Everton Felipe traz essa proposta de voltar à marcação homem a homem. E pode ser, ele sabe mais que eu, né? Ele já foi jogador de futebol e tudo. Então, é uma possibilidade, é algo que abre margem para debater aqui com vocês. Vocês comentem aí o que vocês acham. Mas o fato é que nessa marcação posicional, todo mundo parece que fica um pouco perdido, né? A responsabilidade acaba sendo sempre transferida e aí abre muito espaço, muita margem para um jogador do time adversário ficar livre e aí fazer o gol aí nessa bola parada. Enfim, acontece o lance do pênalti a favor do esporte. Houve aí a polêmica, né? Será que foi, não foi? Do jeito que eu vi, do jeito que eu revi, foi sim, tá? De fato, a bola, de fato o jogador acaba chutando o Pedro Vilhena, que entra no jogo após a saída do Fabrício Domingues, que está em lesão. Não se sabe ainda, não foi divulgado ainda quanto tempo ele ficará em lesão. Espero que seja um tempo curto, já que ele é um dos jogadores mais importantes do nosso plantel. Mas aí tá, o jogador do Goiás chuta a coxa do Pedro e aí acaba marcando o pênalti. Não sei se foi um chute tão forte para o jogador cair, creio que não, mas o Pedro Vilhena, sabendo que abriu margem, de fato encostou nele, foi um lance irregular, aí ele cai no chão e cava essa penalidade. Já a segunda cobrança, ou a segunda marcação, claríssimo pênalti. O Tadeu, ele vai diretamente, ele tenta ir na bola, é claro, mas ele vai nas pernas do jogador que creio que tenha sido o Gustavo Coutinho, não tô lembrado agora. Mas enfim, acaba marcando essa penalidade a favor do esporte. O esporte iria vencer essa partida com 2 gols de pênalti.
Poderiam ter sido outros gols com a bola rolando, como eu bem falei, mas não foi, né? Vou falar aqui sobre a escalação do Sport. Kaique França no gol. Pior partida de Kaique França com a camisa do Sport. Ele já teve várias partidas muito boas. A partida dele contra o Bahia, a partida dele contra o Fortaleza, a partida dele contra o Santos também. Ele já fez vários milagres com a camisa do Sport. No entanto, vez ou outra ele falha. Teve uma falha uns 2 meses atrás, não estou lembrado exatamente qual partida, mas que eu até falo no vídeo pós-jogo que ele poderia ter ido na bola, mas parece que ele meio que desiste nesse meio tempo e aí não consegue. Dessa vez ele entrega o ouro umas 2 vezes nessa partida, quase que ele de fato entrega 2 gols, o que para mim já se categoriza como uma partida ruim do nosso goleiro, tá? De fato, o goleiro é aquele jogador que é cobrado sempre e que se ele erra o mínimo de erros que ele tiver, já vai ser cobrado. Enfim, não é uma posição fácil, mas tá aí, tem que cobrar mesmo. Tudo bem que o Kaique França ele tem crédito, mas ainda assim, gente, ainda assim errou na partida. Igor Carius na direita é de fato um jogador muito bom. Ele faz sempre partidas de regular para bom, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, que ultimamente não tem sido tanto o grande ponto dele, a parte ofensiva, já que fica nessa formação aí, né? Com o Dalbert na esquerda, o Dalbert ataca e o Karius fica para defender espaços aí na lateral, junto com o Chico e o Rafael Thierry, essa dupla de zagueiros. Rafael Thierry, na minha opinião, foi muito bem na partida, bloqueou chutes, conseguiu varrer a bola, conseguiu dar bons carrinhos. O Chico é regular, ele com a bola no pé não foi tão seguro algumas vezes que ele poderia, sei lá, dar um chutão para frente ou passar a bola para frente. Ele acaba sempre voltando ao Kaique França. Tudo bem que muito provavelmente isso daí é um diálogo que se tem com o treinador, mas mesmo assim eu não acho que foi uma partida tão boa de Chico quanto ele teve em outras ocasiões. Também não foi tão ruim. Já o Dalbert de fato é um cara que não ajuda em muitas partidas o elenco. Não acho que ele conseguiu ajudar novamente. Tanto que no segundo tempo ele é substituído pelo Felipinho. Uma substituição que a minha percepção foi muito bem executada pelo técnico Pepa. No entanto, houveram outras substituições que o Pepa fez que eu não concordei. Que foi tirar o próprio Zé Roberto no segundo tempo, aos 60 minutos, para colocar o Gustavo Coutinho, que está em uma fase. Tudo bem que muito provavelmente o Zé Roberto estava cansado mesmo, ele correu o jogo todo, por isso que ele põe o Coutinho, mas ainda assim não gostei da partida do nosso atacante, né? Atacante titular, mas nessa partida o titular foi o Zé Roberto, e para mim tem que ser o Zé mesmo. Gustavo Coutinho, primeiro lance de Gustavo Coutinho é levar um amarelo, minha gente. E aí com isso ele tá fora da próxima partida. Talvez seja na verdade um reforço, né? Não ter o Gustavo Coutinho em campo na próxima partida. Completando, Fabrício Domingues, que eu já falei, se lesionando no primeiro tempo, sai. Julián Fernandes. Tive uma atenção a mais pro Julián Fernandes. Eu acho que houveram momentos que ele foi bem. Houveram momentos que ele não teve nenhum momento, na verdade, em que ele foi particularmente mal. Talvez na saída de bola em um lance ou outro. Entretanto, pelo que eu vi, é aquele cara que a gente espera mesmo. Um brucutu, um volante que é mais destrutivo que construtivo. Não é um cara que vai se aventurar. Talvez ele seja o que o Sport estava precisando. Eu acho que ainda assim o Felipe fez falta nessa partida. Felipe, por mais que tenha deficiências na marcação, ele é um cara que põe a bola para frente, é um cara que consegue achar bons passes. E para mim faltou essa parte criativa, já que quando o Fabrício Domingues sai, entra o Pedro Vilhena, que não é um grande jogador, por mais que ele tenha feito um bom primeiro tempo, o segundo tempo dele foi horrível. E aí acaba faltando esse homem, esse volante, que tá lá para direcionar bolas boas. Porque o Fabrício Domingues faz essa função algumas vezes, com uma bola de 3 dedos, mas o Pedro Vilhena não é esse cara, e nem o Christian Ortiz. O Christian Ortiz é um meia que ataca bastante, mas não é um meia que tem uma visão de jogo tão como uma de suas principais valências. Christian Barleta na esquerda, Lucas Lima na direita. Já falei, Lucas Lima
pede para ser ponta direita, pelo visto, né? E o Christian Barleta na esquerda, por mim, não conseguiu fazer um bom jogo. Ele, inclusive, perdeu uma boa oportunidade de gol. Já o Lucas Lima, partida regular para boa do Lucas Lima, como sempre, mas ainda assim não consegui ver tanto brilhantismo nele quanto ele teve em outras partidas. O que mostra como, na verdade, foi um jogo pragmático do esporte, um jogo pragmático que não surtiu tanto efeito positivo, mas que ainda assim estava lá. Eu já esperava esse jogo mesmo. Foi um jogo muito truncado, um jogo com muitas paralisações por questão de falta, por questão do pênalti e tal, arbitragem. E não acho que a arbitragem prejudicou o esporte, pelo menos. Eu vi torcedor do Goiás falando: a arbitragem prejudicou o Goiás, não tenho certeza. Eu acho que a arbitragem amarelou muita gente, mas muita gente mereceu ser amarelada mesmo. E aí tem o Zé Roberto lá na frente. Eu já tô me embolando aqui nos assuntos. Tem um momento que entra Leno Lobato. O Leno Lobato faz nada, como costume. Tem um momento que sai o Barleta e entra o Wellington Silva, que pra mim... O Wellington Silva poderia entrar mais como titular. Ele já marcou um golzinho. Poderia entrar mais como titular nessa equipe aí do esporte. Enfim, minha gente. No total, a gente teve um pouco mais de posse de bola. 55-45 do Goiás. Os números são bem parecidos. Na verdade, bem parecidos não. São bem parecidos em várias coisas. Mas se a gente vê, por exemplo, chutes a gol, o Sport teve 20 chutes a gol, enquanto o Goiás teve 8. Então, de fato, foi uma partida muito equilibrada no jogo, no jogado. No entanto, o Sport foi dono das ações na maior parte do tempo, mas não conseguiu ser efetivo. O que é um problema que o Pepa já pontuou em uma coletiva pós-jogo. Não assisti a coletiva dele dessa vez. Ainda estou para assistir. Mas é isso, minha gente. Mas é isso aí. Mais um empate frustrante. Mais um empate que faz a gente olhar para o futuro e pensar: será muito importante a gente vencer do Paysandu fora de casa. Por que outro jogo a gente vai vencer fora de casa? A gente já desperdiçou pontos em casa. A gente já falou que o Sport precisaria vencer todos em casa e aí empatar mais 2 fora para conseguir o nosso resultado. Nesse momento aí, a gente vê como foi importantíssimo a gente vencer do Avaí fora de casa. Eu não pontuei no vídeo pós-jogo, deveria ter feito isso, mas foi muito importante ter vencido aquela partida. Porque fora de casa, a gente só vai conseguir vencer contra essas equipes aí mesmo. Dificilmente a gente vai conseguir vencer do próprio Paysandu. O Paysandu que está em 15º, mas mesmo assim, lá no Pará é muito complicado vencer do Paysandu. E aí a gente vai ter também depois outro jogo fora contra o Mirassol, que está aí na 5ª posição atualmente. Depois outro jogo fora. Contra o Ceará na 30ª rodada vai ser nosso primeiro jogo em casa, mas vai ter o jogo atrasado do Operário também fora. Vai ter jogo contra o Novo Horizontino fora. Então, gente, a gente vai ter que ligar aquele modo desesperado mais uma vez para vencer, para pontuar o máximo que puder fora de casa. E em casa, não tem jeito. O Pepa já falou que vai querer a vitória tanto em casa quanto fora. Mas a gente sabe que isso é um discurso muito pragmático. O Pepa passa muita confiança, mas mesmo assim, o discurso tem que ser isso mesmo, tanto para a torcida quanto para toda a staff e jogadores. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo da partida. Gostei? Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Sempre vídeos do Leão da Ilha. É isso aí, minha gente. Até a próxima. Será que o Sport vai subir? Todo mundo me fala isso. Será que o Sport vai subir? Eu continuo ainda não tendo convicção. Mas agora com o Pepa, já falei. É uma perspectiva muito melhor do que com os técnicos anteriores. Vamos ver. Até a próxima.